vamos falar agora sobre a questão trabalhista, uma lei que está em tramitação e discussão no Congresso Nacional e, diga-se de passagem, muita discussão sobre o assunto, é a lei da terceirização. Para muitos trabalhadores ou representantes de trabalhadores, essa lei enfraqueceria o movimento sindical e as leis trabalhistas. Para os patrões, os industriais, os grandes empresários, essa lei vai possibilitar o aumento do emprego e diminuir o desemprego no Brasil e reduzir também algumas cargas tributárias para essas empresas. Eu trouxe aqui o presidente da OAB Itabuna, Andirley Nascimento, para explicar um pouco melhor sobre essa situação, já que muita gente não entende, né? Principalmente você, telespectador que está aí do outro lado, você fica sem entender o que significa essa terceirização. E aí muita gente se pergunta, mas já existe isso, a gente vê aí empresas de limpeza, empresa de segurança, empresa de serviços hospitalares, né? Tudo terceirizado. E por que a lei só agora? Então a gente vai tentar, né, explicar melhor a você, com quem entende. Andirley Nascimento, muito bom dia, obrigado por você ter vindo aqui no programa. E essa é a dúvida, Andirley, de muita gente, principalmente os leigos, né, que não sabem o que isso vai significar se realmente a lei for aprovada. Então, como você já anunciou, há de fato uma discussão muito acirrada, tanto por parte daqueles que defendem a aprovação dessa lei, quanto daqueles que não querem que seja aprovada. Por quê? A regra geral é aquela que estabelece na CLT, que é de 1943, e que, ao longo do tempo, vem resistindo a determinados contratos, apesar de entendermos, inclusive, de que já deveria ter ocorrido algumas alterações. E a exceção é a contratação de uma forma terceirizada. O que ia ser isso? São grandes grupos que contratam entrepostas, ou seja, empresas que oferecem mão de obras para prestar serviço. Na forma que está aí colocado, tem a regulamentação do enunciado 331 do Superior Tribunal do Trabalho, em que estabelece algumas regras para que haja a contratação através de empresas terceirizadas. E apenas prevê a contratação em um caso emergencial, em um caso temporário, que, a exemplo do período de Natal, em que poderá ser contratadas as pessoas para um período pequeno, né? O enunciado 331 regulamenta. E, por outro lado, o próprio enunciado estabelece que a responsabilidade, apesar da contratação por uma terceirizada, é apenas para o meio e não o fim da atividade. Para que fique mais claro, é necessário que se coloque um exemplo, por exemplo, na questão dos bancos, em que é autorizado, através do enunciado 331, apenas atividades que não é a principal do banco, que seria, no caso, os vigilantes, a limpeza. Agora, o fim, os caixas, os caixas, gerentes e outros. E com essa lei, isso vai mudar completamente, porque o que vai acontecer é que as empresas poderão também, os grandes grupos poderão também agora contratar para as atividades fim. Então, imagina-se que haverá um prejuízo, uma precarização na relação de trabalho no Brasil. E daí é que as centrais que representam os interesses dos trabalhadores têm se manifestado contrário. E
os representantes das empresas, né, dos grupos econômicos, eles entendem que haverá, inclusive, o aumento da quantidade de emprego. E o que, ao meu interpretar, de fato, haverá uma precarização dessa relação de emprego, da relação de trabalho, melhor dizendo, no país. Odilei, agora, o que é que ocorre? A empresa empregadora, né, que vai terceirizar os funcionários para um banco, por exemplo, ou para um hospital, ou para uma prefeitura, ela não tem que seguir as leis da CLT, mesmo sendo aprovada essa lei da terceirização, ela é a empregadora, né? Então ela tem que seguir as leis. Então, mas há algumas situações em que, de fato, colocam em risco a saúde do trabalhador. Os ganhos que venha obtendo ao longo do tempo, inclusive não apenas em razão da própria CLT, mas das convenções coletivas. Esses ganhos, com certeza, não... talvez seja esse o objetivo, em achatar, ou diminuir, ou reduzir o salário que esses grandes grupos pagam a seus empregados. Então, com essa contratação, através de uma empresa interposta, terceirizada, claro que esse valor reduzirá muito e que, apesar da CLT, e volto a dizer, esse tipo de contratação é excepcional, não é a regra. A regra é o próprio empregador, é a própria empresa contratar de forma direta. E o que irá acontecer, caso venha a ser aprovada essa lei, é uma terceirização, ou seja, esses empregos que estão aí serão substituídos por empresas, por empregados que talvez não tenham o mesmo treinamento, ou até a recontratação desses empregados pelas próprias empresas com os salários bem a menor. O que tem sido informado é que, na maioria das vezes, tem salários que vão reduzir a 50%. Então, o interesse maior, claro, que é dos grupos econômicos, com o objetivo de reduzir custos. Ora, Odilei, veja bem, reduz o custo. Agora, para a empresa que vai contratar o terceirizado, ela tem que pagar, né? A empresa terceirizadora, ela tem que pagar um valor que cubra não só o salário, mas os encargos e, claro, o lucro dessa empresa. Então, em via de regra, para o pagador, não fica elas por elas? Não. Da forma que está aí, a responsabilidade passará, e aí é que está também um ponto polêmico, porque vai envolver tratados internacionais. Né? A OIT, por exemplo, prevê situações em que essa lei, se for aprovada, vai conflitar ao meu interpretar. É que, em verdade, com a contratação da forma atual, existe a responsabilidade subsidiária da empresa que contrata a prestação de serviço, ou seja, em razão de normalmente essas empresas que terceirizadas, que buscam ser interposta nessa relação, o que é que acontece? Ela normalmente não tem saúde econômica, como poderíamos assim afirmar. Que normalmente são empresas com sócios que sequer patrimônio. E o valor do capital social normalmente é pequeno. Na forma que está aí,
a responsabilidade subsidiária, ou seja, a partir do momento em que esse empregado essa empregadora terceirizada não paga corretamente os direitos do trabalhador, a empresa contratante, ela se responsabilizará em pagar todos os direitos que deixou de ser pago pelaquela empresa que deveria pagar, que é a empresa terceirizada, a verdadeira empregadora. E por isso é que essa lei também cria essas nuances, né, de debates, porque traz no seu bojo essa situação em que ela sai da responsabilidade. E daí é que os sindicatos e os representantes dos interesses dos trabalhadores têm questionado que a empresa que contratam essas empresas terceirizadas deverão ter uma relação solidária, uma relação solidária com a responsabilidade dos direitos daqueles empregados que foram contratados pela Interposta e que prestaram serviços. Então, se porventura isso de fato for aprovado, apesar de ter ao que se percebe, esse prejuízo aos empregados, né, em que reduzirão os seus salários, isso não resta dúvida, mas assegura o direito de, quando sair, receber o que de fato lhe é de direito. As grandes empresas têm questionado o governo no Brasil do alto custo do funcionário no país pelos impostos, né, a carga tributária, principalmente que diz respeito àquele depósito do FGTS e tudo mais. Já tem até um projeto de um deputado aí, não me lembro o nome agora, que ele sugere que esse FGTS seja já passado ao trabalhador proporcionalmente e que no momento da demissão do trabalhador não seja necessário aqueles 40% de uma só vez, né? Então, você tem conhecimento já desse projeto? Sim. Mas, olha, em verdade, ao longo do tempo, há essa luta constante entre o capital e o trabalho. Ano passado foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal uma lei em que reduziu o período que era de 30 anos do FGTS para apenas 5 anos, aquilo que prevê a Constituição Federal. Então você percebe de que quantos empregados não tiveram prejuízo porque o seu empregador, ao longo de 20, 25, 30 anos, não pagaram ou não recolheram o fundo de garantia. Então, esse é mais um tema que está sendo debatido, que causará ao trabalhador brasileiro, sim, um prejuízo muito grande. Porque, como já foi colocado, há uma grande possibilidade de que, além dos ganhos que adquiriram ao longo do tempo, possibilidade real de uma precarização. Bom, Anderlei, nós falamos já sobre a questão da terceirização. Eu queria agora tocar num assunto aqui que a gente sempre fala aqui no programa, e a OAB tem um papel muito importante nesse sentido. Ela pode também representar na sociedade e fazer essa cobrança ao judiciário, já que a OAB trabalha junto, né, coligado, perto ali do judiciário. Então, como é que você vê essa situação que nós temos aí dos vereadores da Câmara passada, que houve denúncia de irregularidade, desvio de dinheiro, de roubo, de empréstimos consignados em nome de terceiros e de fantasmas, que inclusive a Polícia Federal chegou a agir, chegou a prender, deter alguns vereadores, logo depois o juiz mandou soltar,
e até hoje a sociedade não sabe. Aquilo ali foi uma ação errada da Polícia Federal, se foi certa porque não houve condenação até agora, e ninguém fala mais sobre o assunto. O presidente da Câmara daquela época, o Loyola, já saiu até candidato em outra eleição, e parece que vai ficar tudo por isso mesmo. Então, por que a sociedade de Itabuna não merece uma satisfação do judiciário nesse sentido, Andilei? Olha, Itabuna, do mesmo modo que nas demais cidades do país, nós temos uma falta de estrutura do Poder Judiciário, e todos nós sabemos que na Bahia é onde essa estrutura histórica, a cada dia que passa, fica mais latente as dificuldades. Enquanto presidente da Ordem, juntamente com os demais diretores, nós, daqui de Itabuna, diretores da OAB de Itabuna, nós temos lutado para melhorar essa prestação jurisdicional na Justiça Comum. E que essa dificuldade, Barbosinha, hoje não está apenas na Justiça Comum, já chegou à Justiça do Trabalho, em que pese a Justiça do Trabalho não ser tão lenta quanto a Justiça Comum, mas já existe uma prestação que não é tão eficiente como há algum tempo atrás. Por quê? Falta a reposição de servidores. Tivemos períodos aqui em que na Justiça do Trabalho teve a falta de juízes substitutos. Então, isso para demonstrar que a estrutura da Justiça Federal é completamente diferente da Justiça Comum. E na Justiça Comum, além de faltar servidor, faltaram juízes por longos anos, né? A Lei de Organização Judiciária estabelece que numa comarca de entrância especial como é Itabuna, deverá ter, no mínimo, 23 magistrados. E nós tínhamos apenas 8. Então você percebe de que há uma prestação jurisdicional ruim em decorrência da falta de estrutura. Mas hoje nós já temos uma quantidade razoável de magistrados. Na nossa gestão nós procuramos sim cobrar do Tribunal de Justiça uma melhora na prestação. E nós tivemos uma boa interlocução com o Tribunal desde o início da nossa gestão com a presidente da época, a doutora Thelma, depois o doutor Mário Riz e o doutor Ezeval, que tem de fato se esforçado muito para melhorar isso que está aí. E por isso é que essas ações têm demorado muito, Teve um período em que passaram-se anos sem ter juízes nas principais varas de Itabuna, a vara também da relação pública, né? Que ficou durante tanto tempo sem magistrado, hoje já tem bons magistrados. Eu acredito que deverá, dentro em breve, a sociedade ter as informações quanto a esse questionamento, se foi certo ou se foi errado. Quem vai dizer é o juiz, quando da prolação da decisão. Porque eu acho que fica assim no ar, né? A gente não sabe se os vereadores tinham razão e a polícia que estava errada na maneira de investigar e de agir, ou se eles são culpados, né? E realmente precisam ser condenados e punidos, né? Então, já temos aí quase 3 anos dessa situação e até agora a sociedade não tem notícias sobre isso. Como eu disse, já teve vereador envolvido naquilo ali que já foi candidato a outro cargo, ao próprio cargo de vereador. O próprio prefeito Vânio, na época era vereador, também estava naquela Câmara, o vice-prefeito atual Venceslau, né? Então a gente não fica sem saber. E aí, eles são culpados ou são inocentes? Né? Claro, e isso, para aqueles que se porventura não se envolveram, é necessário que essa sentença saia para que a sociedade possa
separar, né, o joio separar, do trigo, exatamente. Quem foi ou quem não foi o culpado. Exatamente. Porque até hoje, em verdade, todos, indistintamente todos, a sociedade vê como desonestos. Exatamente. Então, eu acredito que dentro em breve o juiz deverá estar prolatando essa decisão e está em andamento o processo, não está arquivado, não está esquecido. Okay. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, né, por ter esclarecido para a nossa sociedade sobre essa questão, principalmente da terceirização, porque muito se fala, mas pouco se explica. Para os ligados diretamente no assunto, é claro, né, a lei é clara e dá para ser entendida, mas o público, de modo geral, não entende muito dessa situação. Então foi bastante esclarecedor a sua presença aqui. Ok, obrigado. Obrigado. Edilei Nascimento, que é o representante da OAB Itabuna, né, o presidente da OAB Itabuna. Muito obrigado.